Nós estamos sendo assim direcionados por Deus, na verdade, nesse tempo, a encorajar você, a ativar você a ter uma postura diferente nesse final de ano. Que tudo que nós precisamos, na verdade, é entender o seguinte: Deus tem um propósito para cada um de nós, amém? E os planos deles não serão frustrados, amém ou não amém? O que nós precisamos fazer? Qual que é a nossa parte? A nossa parte é crer. Agora, muitas das vezes nós somos travados por uma série de situações. Agora, nós como igreja, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos posicionando para preparar você, para nutrir você de palavras que possam, na verdade, levar você a tomar a atitude correta. E qual que é a atitude correta? É uma atitude de fé. Nós estamos afirmando, ou seja, te convidando para estar aqui nas quartas-feiras, estamos falando de céus abertos. Nós estamos aplicando fé. Nós estamos aplicando de fato, ou seja, e crendo que Deus pode fazer, e eu não tenho dúvida, que se nós cremos na palavra de Deus e nos posicionarmos segundo aquilo que a palavra de Deus diz, nós vamos experimentar disso, amém? E nesses próximos domingos agora, nesse mês de novembro, eu quero, na verdade, ou seja, começar a trabalhar essa transição para o ano de 2024, mas o importante, na verdade, não é como que nós vamos começar 2024, é como que nós vamos terminar 2023. Para a gente ter um 2024 abençoado, a gente precisa, na verdade, fechar esse ciclo de 2023 de uma forma assim melhor, da melhor forma possível. Essa semana eu tive uma experiência, eu conversava com uma pessoa e a pessoa dizia assim: ai, esse ano não acaba. E eu compartilhei do mesmo sentimento dessa pessoa naquele momento. Eu falei assim: é verdade, eu já estou assim, ansioso com 2024. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é errado, na verdade, nós planejarmos e começarmos a pensar isso, mas a gente precisa entender o seguinte: o nosso futuro, ele depende, na verdade, daquilo que nós fazemos hoje. O que você está experimentando hoje é o resultado das escolhas que você fez no seu passado. E olha que o seu passado, ele está relacionado com o momento que você entrou aqui dentro, para trás. Então, assim, tem um passado muito próximo, um passado distante, mas tudo isso que você fez de agora para trás faz toda a diferença. E eu creio, na verdade, que o que você vai fazer no presente, que é esse presente agora, no hoje, isso pode mudar a realidade da sua vida para sempre, amém? Amém ou não amém? Abra sua Bíblia comigo em Isaías 43:19. E eu quero, na verdade, profetizar ao longo dessa noite, quero profetizar ao longo desse mês de novembro, que ainda este ano o Senhor vai concluir coisas grandes na sua vida, amém? Ainda este ano a sua visão será recuperada, restaurada, em nome de Jesus. Você crê nisso? Às vezes a gente começa o ano cheio de energia, cheio de vigor, mas à medida que o ano vai passando, assim a gente começa a se desgastar, começa a se perder e começa, na verdade, a parar. Mas volta os seus olhos para aquilo que o Senhor está dizendo. Isaías 43:19 diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova, aleluia, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem, o profeta está mostrando para nós aquilo que Deus quer encorajar a gente a começar a enxergar. O ano está acabando, mas Deus tem novas coisas para realizar nas nossas vidas nesse tempo, amém? Amém ou não amém? Ainda este ano, eu quero profetizar sobre a sua vida, que a sua visão será recuperada. Pastor, mas que visão é essa? É a sua visão de futuro, visão de vida, visão de propósito. Aquilo, na verdade, que dá sentido à sua vida. Não existe tragédia maior para o ser humano do que viver uma vida sem propósito, do que viver uma vida que vai vivendo e a vida levando, empurrando. E, na verdade, às vezes a gente começa a achar que está fazendo hora extra, né? Que a gente está a passeio e que a gente está esperando as coisas melhorar para ver como é que fica. E entenda o seguinte, não foi para isso que Deus te planejou, amém? Deus planejou você para ter grandes experiências, e é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas nesse tempo. Há uma frase que eu acho que é importante a gente pensar sobre ela nessa noite. Por quê? Adiamento é um roubo das gerações. O adiamento,
quando eu me ponho, na verdade, a começar a adiar a minha vida. Quantos compromissos você, pelas razões mais fúteis, você não tem dispensado? Quanta coisa na sua vida você tem adiado? Quantas coisas, na verdade, que você planejou para 2023, que você, na sua mente, você já adiou para 2024? Isso, na verdade, isso está matando aquilo que Deus, na verdade, gostaria de fazer agora. Por que que às vezes você não está recebendo o que Deus tem para você? Porque aquilo que é para o agora, você está deixando para depois. Você está vivendo um ciclo contínuo, na verdade, de adiamentos. A sua vida, na verdade, ela começa, você faz muitos planos, mas à medida que vem as dificuldades, que vem os problemas, você começa seletivamente a fazer o quê? A adiar. Vem um desafio, vem um problema, você adia uma coisa, você adia outra, você deixa para outra, você cria uma desculpa ali, outra ali, e você não percebe que enquanto você está agindo dessa forma, você está roubando a si próprio, você está sabotando a você mesmo, você está impedindo, na verdade, deixando de dar oportunidade para que através desse processo, Deus possa mudar a sua vida. A gente está sempre deixando para depois. E olha, pode ser que você não tenha um depois. Você já parou para pensar sobre isso? Eu quero, na verdade, começar essa série fazendo com que você comece a enxergar a sua vida e, na verdade, ou seja, deixe esse ciclo, na verdade, interminável de adiamento e restaure a sua visão para você enxergar de fato o que Deus deseja fazer na sua vida hoje. Fala comigo assim: hoje a minha visão será restaurada. O que Deus tem para mim, eu quero. Amém? Amém ou não amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Nós vamos ler o texto e depois de ler o texto nós vamos orar. E nós vamos ver a história, na verdade, de um homem que você conhece, mas um homem que entendeu o que você precisa entender nessa noite. Um homem, na verdade, que mostra para mim e para você que não é tempo de adiamento. É tempo, na verdade, da gente se posicionar. Marcos capítulo 10, a partir do verso de número 46, nós lemos: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Verso 48. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Vemos, ele o está chamando. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguir Jesus pelo caminho. Feche seus olhos e ora comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é rema, a tua palavra é tudo que nós precisamos nessa noite. A tua palavra é o alimento, ó Deus amado, é a vida, Deus, que transforma realidades, que transforma a nossa visão, ó Deus, e em nome de Jesus, nós queremos de fato, Deus, nós queremos que ainda este ano o Senhor pode, ó Deus amado, nos fazer recuperar a visão, enxergar, Deus amado, os desafios, aquilo que está diante de nós, não com os nossos olhos, mas com a da forma como o Senhor deseja. Deus, eu oro nessa noite para que o nosso entendimento seja aberto. Ó Deus, a nossa mente, ó Deus amado, seja conduzida pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, cativa, em obediência à Tua palavra, Deus, que nada venha me distrair neste momento, que nada venha roubar essa palavra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, para que vidas sejam transformadas neste tempo, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, a história de Bartimeu, ela é talvez uma das tantas e dos muitos milagres de Jesus. Nós conhecemos, ouvimos, cantamos tantas coisas, acontece, ou seja, é uma história linda demais. E talvez seja por isso, por ser tão conhecida, que ela se torna normal. E por se tornar normal, muitas das vezes nós esvaziamos de significado aquilo que é poderoso para mudar a realidade das nossas vidas. Querido, mas não é normal o que nós vemos, na verdade, ou seja, acontecer na vida dele,
Ou seja, Bartimeu foi alguém que teve um encontro com Jesus, amém? Isso não é diferente do que aconteceu comigo e com você. Nós também tivemos um encontro. Por que Bartimeu entra para a história? Porque a vida dele é transformada. Quantos aqui tiveram sua vida transformada por encontrar com Jesus? Isso aconteceu comigo também. Glória a Deus, estamos lidando com situações, na verdade, que são semelhantes. E é por isso que o Evangelho, quando ele apresenta esses milagres, essas histórias, essas biografias, elas nos ajudam, na verdade, a nos identificar com Jesus. E a gente começa, na verdade, a trazer isso para a realidade prática. Agora, Bartimeu, ele tem algumas coisas para nos ensinar. Eu e você precisamos aprender com o filho do Timeu como nos comportar, como nos direcionar diante das oportunidades que nós temos. Esse ano, eu tenho certeza que você teve inúmeras experiências com Deus. Se você fala assim, não tive, querido, se você não teve experiências com Deus, eu te garanto, na verdade, que foi por algum desleixo seu. Porque a promessa do Senhor foi que Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias o Senhor está conosco, e a disposição dEle é de se relacionar. Agora, só não tem experiência com Deus, na verdade, quando nós não abrimos espaço, quando nós não desejamos, quando nós não buscamos, quando nós não paramos para enxergar, na verdade, e nos posicionar naquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas eu acho que seja quase impossível existir alguém no nosso meio que não tenha tido pelo menos uma experiência com Deus. Agora, o que Bartimeu tem a nos ensinar? Querido, Bartimeu quer te ensinar e ensinar para mim que ainda esse ano, ainda em 2023, a sua visão pode ser recuperada. Por que eu estou afirmando e enfatizando essa questão de recuperação de visão? Porque a forma como você enxerga as coisas muda a realidade que você está vivendo. Alguns poderiam dizer que seria mais ou menos a ideia do copo meio cheio ou meio vazio, tudo depende da forma como você enxerga. A nossa visão, ela pode ser uma visão positiva ou uma visão negativa. E aqui, na verdade, nós precisamos começar a avaliar a nossa vida e perceber qual é a nossa perspectiva, qual que é a nossa realidade. Alguns vão dizer assim, eu sou muito espiritual, então se eu só vejo as coisas do ponto de vista, ou seja, do fogo, do power, né? Ou seja, eu só vejo do lado positivo. Outros vão dizer assim, não, eu sou mais racional, então eu sou mais realista, eu sou mais assim com o freio de mão puxado, então eu não avanço muito, porque eu acho que de alguma forma pode dar errado. Querido, independente da forma como você é, como você vê, querido, eu quero dizer que ainda esse ano o Senhor quer realizar coisas novas na sua vida. Agora, isso vai depender de como que você vai ver esses próximos dias. Bartimeu está me ensinando e ensinando a você a olhar para esse tempo e me posicionar de uma forma diferente. Pastor, qual que é a primeira coisa que ele me ensina? Ele me ensina, olha, presta atenção, é um cego que vai fazer isso. Enxergue Jesus além da sua visão natural. Comece a enxergar Jesus além da sua visão natural. Nós vemos no verso 47. Por quê? Porque a visão natural, presta atenção, a visão natural, primeiro, ela é limitada. Fala comigo, limitada. Mas ela não é apenas limitada. Ela é limitada e limitadora. Além de a gente não conseguir enxergar tudo, você é limitado por aquilo que você enxerga. Você se torna, na verdade, muitas das vezes travado pela forma como você enxerga as coisas. Aí você olha um cego, e um cego tem a notícia, recebe a percepção, querido. Há alguns anos atrás nós recebemos um irmão aqui na igreja, o Miltinho, que era cego, lá de Pouso Alegre. Quem lembra do Miltinho? O Miltinho, né? A Ivonilde que intermediou para a gente trazê-lo aqui, ele veio e ele prega a palavra, um homem de Deus. E eu fiquei impressionado, porque ele virou para mim e falou assim, pastor, vocês usam qual versão da Bíblia aí? Eu falei assim, qual versão? Não, normalmente a gente usa mais a NVI. Ah, não, então tá bom, só para eu saber qual que eu vou usar. Eu falei assim, mas ele era cego? Mas ele ia usar como? Citando, de cor. Eu falei assim, eu tenho dificuldade de guardar alguns versículos, eu lendo e tudo, e esse homem nem enxerga e ele sabe ela de cor. Mas não é numa versão, possivelmente na versão que eu quisesse ali, ele ia pregar. Eu falei assim, meu Deus, mas por quê?
Porque, na verdade, aquela deficiência visual fez com que estimulasse outras áreas da vida dele, aquilo ali ele se torna, ou seja, é como se fosse uma certa compensação. Agora, o Bartimeu não estava enxergando, mas quando ele entendeu que Jesus estava passando, ele se posiciona. O que a gente precisa entender? A nossa visão natural, ela é de fato limitada. Eu não consigo enxergar todas as coisas. E por melhor que eu possa enxergar, ainda assim ela não será plena, ela será limitada. O cego não podia ver, mas percebeu a presença de Jesus. Querido, o Senhor está no nosso meio. Você está vendo isso? Você está vendo que quando você chegou aqui Ele já estava? Você está vendo, na verdade, que quando você saiu de casa Ele veio junto com você? Você percebe, na verdade, você consegue enxergar que muitas das vezes você não percebe, mas essa realidade ela está presente na sua vida. Pastor, mas eu não estou vendo. Por quê? Porque a sua visão natural é limitada e limitadora. Mas qual que é o desafio? Enxergue além do que a sua visão te mostra. Ou seja, enxergue Jesus além da sua visão natural. Inúmeros obstáculos impediam Bartimeu de chegar a Jesus. Inúmeros. Vamos pensar. A deficiência visual era um impedimento. Certo ou errado? Certo ou errado? A deficiência, a multidão, era uma multidão grande que estava, quem enxergava já tinha dificuldade de chegar até Jesus. Agora imagina sendo cego. Mais difícil ainda. Agora, a sua identidade. Por quê? Porque ele era cego, e como cego, ele ainda era um mendigo, que ele ficava na rua, e na rua pedindo ajuda. E é o tipo de pessoa marginalizada. É o tipo de pessoas que tem menos oportunidades ainda. Ou seja, a gente olha e percebe o seguinte: a falta de visão na vida de Bartimeu conduziu, na verdade, ele a viver à margem da sociedade, a não conseguir desenvolver uma atividade profissional que pudesse conduzir ele a ter uma vida melhor, ao ponto dele chegar e por causa daquela limitação dele, da falta de visão dele, ele estava exposto àquela situação de vulnerabilidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez essa seja a realidade da sua vida hoje. Não do ponto de vista natural, mas do ponto de vista espiritual. Talvez você não consiga avançar na sua vida com Deus, desfrutar do que Deus tem para você, porque você espiritualmente continua cego. Você não consegue enxergar um palmo na frente dos seus olhos. Você não consegue enxergar aquilo que os olhos não podem ver. Por quê? Porque isso se enxerga não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Quando Bartimeu ouviu falar que Jesus estava lá, o que ele viu? Ele viu uma oportunidade, mas naturalmente ele era cego. Mas ele viu que aquilo ali poderia mudar a realidade da vida dele. Eu estou desafiando você nessa noite a perceber o seguinte: essa não é uma noite comum. Essa pode ser a noite que Deus vai ativar a sua vida para mudar a realidade da sua vida, da sua família para sempre. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso me posicionar. O que você precisa fazer? O que Bartimeu fez? Ele não ficou reclamando: ninguém me leva até Jesus, ninguém abre espaço para que um deficiente possa ir até Jesus. Não. Sabe o que ele fez? Ele fez aquilo que estava ao alcance dele. Ele era cego, não podia enxergar, mas ele conseguia falar. Ele conseguia chamar. Ele conseguia, na verdade, ou seja, a hora que ele viu que Jesus estava passando, olha eu falando que o cego viu, né? Você entendeu a forma que ele viu, né? Você entendeu, né? Então, ou seja, quando ele percebeu que Jesus estava passando, ele começou a gritar, porque era tudo que estava ao alcance dele. Ele não podia puxar Jesus, ele não podia, mas ele começou a gritar, ele começou a chamar por Jesus, ele começou a chamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero te perguntar, quando surge o problema na sua vida, na sua casa, nas suas situações, o que você faz? Qual que é a sua visão? Qual que é a forma como você lida com o problema? Faça o que está ao seu alcance.
Pare de reclamar. Pare de tentar resolver do seu jeito, dar o seu jeitinho. Chama por Ele. Chama por Ele. Sabe por quê? Porque quando você chama, Ele vem. Quando você chama, Ele ouve. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Querido, 2023 ainda está aqui. E Deus, na verdade, quer restaurar a sua visão para você começar a enxergar esse tempo como um tempo de oportunidade. Deus está abrindo sobre nós oportunidades. Os céus estão abertos. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso me posicionar. Você não precisa fazer nada que esteja além do seu alcance. Você consegue clamar pelo Senhor? Amém? Você consegue? Esse é o momento. Esse é o momento de você clamar e falar assim: Deus, me ajuda. Então, ou seja, eu preciso enxergar Jesus além da minha visão natural, além do que é racional. Eu preciso ir além, mas não apenas isso. Outra coisa que nós vemos, outra atitude que nós vemos na vida de Bartimeu, nesse episódio em específico, é que ele não apenas viu a oportunidade, mas ele perseverou. Querido, Bartimeu ensina que para que eu possa ter a minha visão restaurada ainda esse ano, ainda esse tempo, eu preciso perseverar diante da oposição. Querido, quem é que não enfrenta oposição? Quem é que não enfrenta, na verdade, algo, um contrafluxo? Você quer fazer as coisas de Deus e tudo se levanta contra. Você quer agradar a Deus, as oportunidades de fazer o errado saltam na sua frente. Você quer obedecer, mas as ofertas que chegam à sua mão são demais. Você quer fazer, mas tem sempre alguma coisa te impedindo, te travando. Você acha que para Bartimeu foi fácil? Não foi não, a gente viu aqui, o verso 48 vai dizer, muitos, quando ele começou a fazer aquilo que estava ao alcance dele, isso vai acontecer com você, presta atenção. Quando você começar a fazer aquilo que está ao seu alcance, para buscar de Deus, para ter a sua visão renovada, a oposição vai vir contra você. O que a Bíblia diz? Muitos o repreendiam, para que ficasse quieto. Fica quieto. Para com isso. Deixa de ser bobo. Onde você já se viu as coisas acontecer desse jeito? Isso é conversa fiada de pastor. Isso é conversa fiada, isso é coisa para enganar os outros. Quantas palavras semelhantes ou dessas você já não ouviu para matar a sua fé, para roubar a sua alegria, para tirar você do foco, para paralisar você? Você estava indo bem, você estava indo, na verdade, no caminho. Mas aí, ou seja, uma palavra, uma conversa, uma dificuldade que se levantou e foi como um balde de água fria em você. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Quantas vezes você não é travado pela oposição, mas Bartimeu está ensinando que nós devemos perseverar. O texto diz que enquanto eles faziam isso e falavam para ele ficar quieto, se cala, ele gritava ainda mais alto. Ele gritava ainda mais alto. Por quê? Querido, você precisa sair da zona de conforto. O problema é que a zona de conforto, ela não necessariamente é um lugar bom. Sabe aquela história do tá ruim, mas tá bom? Tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, tá bom não, tá ruim, mas tá bom. Podia ser pior. Aí o que você faz? Você estaciona nesse mais ou menos. E você vive a sua vida nesse mais ou menos. O que Deus trouxe você aqui nessa noite hoje foi para dizer o seguinte: olha, saia da sua zona de conforto. Lute por aquilo que você crê. Lute por aquilo que você crê. Querido, isso é sério. O Bartimeu, quando ele ouviu que Jesus estava ali, ele creu que Jesus poderia mudar a vida dele, transformar aquela realidade. E o que ele começou a fazer? O que estava ao alcance dele. E quando ele começou a fazer o que estava ao seu alcance, que surgiu a oposição, ele continuou, ele perseverou, ele colocou mais força, mais foco. Ele colocou, ou seja, ele perseverou, porque ele cria. A fé dele era que Jesus poderia resolver o problema dele. Agora, de quantas coisas que você diz crer que você já desistiu, já adiou para o ano que vem,
Querido, não, é ainda esse ano. É ainda esse ano, a sua bênção vai chegar. É ainda esse ano, você vai ver coisas acontecendo na sua vida. Você crê nisso, querido? Diga assim, eu recebo. Reafirme a sua fé diante da oposição. O Bartimeu começou a reafirmar a fé dele diante da oposição. A oposição está lá, fica quieto, cala a boca, não faz escândalo, não incomoda o mestre. E ele começou a gritar mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que chama isso? É a intercessão intensificada. Ah, mas eu já orei, ora mais. Eu já jejuei, jejua mais. Clama mais. Luta por aquilo que você na verdade crê. Saia dessa situação de ostracismo, ou seja, dessa posição parada, quieta. Por quê? Porque não foi para aí que Deus te chamou. Deus não chamou o povo de Israel para sair do Egito e morrer no deserto. Sabe por que eles morreram no deserto? Eles morreram no deserto porque eles pararam de lutar por aquilo que eles criam e começaram diante da oposição, diante das dificuldades, a reclamar. Querido, é tempo da gente ser grato por aquilo que a gente já recebeu e entender o seguinte: olha, Deus ainda tem coisas maiores para mim. 2023 está sendo um ano de desafios, mas até aqui o Senhor nos abençoou e nós vamos conquistar mais. Verbalize mais alto do que mais alto do que a incredulidade. Como assim, pastor? É porque às vezes os inimigos eles não estão do lado de fora. A nossa luta não é contra pessoas. Você precisa entender isso. Às vezes o inimigo usa pessoas para trazer prejuízo para você, para parar você, para impedir. Mas às vezes você não percebe que o inimigo usa você mesmo contra você. Ai, pastor, mas como assim? É a sua mente. Sugestão de pensamentos, na verdade, é gerar incredulidade. É quando eu começo assim, é muito bonito isso, mas acho que na minha vida não funciona. Eu não mereço. Entende? Crenças que travam a sua vida, que impede você de avançar. O que você precisa fazer? Verbalize. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Eu declaro, eu verbalizo. Por quê? Porque é assim que eu confesso a minha fé. É assim, na verdade, olha, a palavra de Deus diz, eu creio. E é o que a palavra também. O que é a procrastinação? É eu deixar, ou seja, tem tanta coisa para fazer e eu começo, na verdade, a selecionar. Isso aqui eu vou deixar, aquilo que me incomoda mais, eu ponho de lado. E eu arrumo um monte de desculpa para justificar, eu não enfrento o problema. Que Deus quer mudar isso na minha vida e na sua. Por quê? Porque somos filhos amados dele, amém? Agora, o que você está fazendo para mudar isso? Saia da sua zona de conforto. Lute por aquilo que você crê. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você acha que Jesus passou por Jericó? Quantas vezes? Eu tive essa curiosidade e comecei a pesquisar. Essa história em particular que nós lemos no Evangelho de Marcos, ela está também no Evangelho de Lucas. E na sequência, nós vemos que primeiro, ele está no capítulo 18 e 19 ali de Lucas. A gente vê que ele se encontra com o jovem rico, se encontra com este cego e depois com o Zaqueu. Olha o Zaqueu aí de novo. Agora, presta atenção. Possivelmente, são visitas distintas. A de Zaqueu e a desse homem. A gente não tem como afirmar, ou seja, cronologicamente como que foi. Mas tudo indica que foram dois encontros em duas oportunidades diferentes. Certo? Vamos imaginar que a gente aceite que seja essas duas vezes. Mas poderia ser só uma. Será que na outra vez que Jesus passou por ali, o Bartimeu estava no mesmo lugar? Você consegue entender isso? Ele estava tendo a oportunidade naquele dia. Agora, se ele no seu coração, ele pensasse assim, mas sei lá, né? Hoje está calor, hoje está chovendo,
hoje eu não estou muito disposto, vou deixar para a próxima vez. Será que o milagre ia acontecer na vida dele? Será que o milagre ia acontecer na vida dele? Agora eu te pergunto, quantas vezes eu e você não temos agido de maneira, ou seja, errada? Quantas vezes nós estamos arriscando a nossa vida, arriscando, na verdade, o nosso futuro? Porque nós não sabemos se vamos ter o amanhã para decidir obedecer hoje. Nós não sabemos se vamos ter a vida quantos anos para frente. Nós não sabemos se vamos ter a oportunidade de tomar as decisões que temos que tomar hoje. Querido, essa é a bênção do presente. O presente é hoje. Não existe oportunidade de voltar no tempo para consertar o que foi feito errado, não, passou. Agora, Jesus está chamando a eu e a você hoje. Está na hora de você parar de procrastinar, para você experimentar de Deus hoje, amém? Amém ou não amém? Fala comigo assim, o que Deus tem para mim, eu quero, mas eu quero hoje. Eu quero hoje. Eu não quero amanhã, eu não quero depois da manhã, não, eu quero hoje, eu quero a minha cura hoje. Eu quero a solução da minha vida hoje. Você crê que Deus pode fazer, sim ou não? Deus pode, Deus pode. O que eu aprendo com Bartimeu também? Bom, aprendo a enxergar, estou aprendendo com o cego a enxergar. Estou aprendendo com esse cego, na verdade, a perseverar. E estou aprendendo com ele que eu preciso crer. Creia que Jesus, ele te enxerga no meio da multidão. Esse aqui é outro problema. Por quê? Porque você é capaz de crer para todo mundo, menos para você. Você ora pelas pessoas, você aconselha as pessoas, você ajuda as pessoas, mas quando chega na sua vez, você trava. Por quê? Porque você olha para si e fala assim, eu não mereço, eu não posso, eu não coisa. Jesus não vai olhar para mim, porque assim, eu sou pequeno demais. Agora o texto está dizendo o seguinte, quando Jesus ouviu, o que Jesus fez? O que Jesus fez? Ouviu. Mas deixa eu te falar, ele só ouviu, porque primeiro ele chamou. Você está chamando? Pergunta quem está do seu lado aí, você está chamando? Você está chamando? Porque presta atenção, ele está te ouvindo. Quando ele chamou, quando Jesus ouviu, ele parou e disse, olhem para ele vir aqui, traga ele aqui. Querido, não era o Jairo, o maioral da sinagoga, não era uma pessoa importante, era um mendigo, que ficava na porta de Jericó, pedindo esmola. Era uma pessoa que possivelmente os outros passavam e desviavam o olhar. Mas Jesus o ouviu e o chamou. Sabe o que isso fala para mim e para você? Independente da situação, independente da sua identidade, independente do momento que você está vivendo, Deus está te ouvindo. Deus sabe o que você está passando. Querido, Deus sabe o que você está passando. Lá em Hebreus nós lemos que Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote perfeito. Por quê? Porque ele se identificou como eu e você. Ele sabe o que eu e você sente. Ele sabe, ou seja, as lutas, as provações. Por quê? Porque ele se esvaziou de si e ele habitou entre nós. As provações que você sente, as lutas, as inadequações, as reclamações, querido, ele sentiu isso tudo na pele, mas ele não pecou. Por que ele não pecou? Para provar para mim e para você que é possível viver no presente século uma vida plena, uma vida que agrada a ele de verdade. Ele viveu essa vida e ele abre caminho para que eu e você possamos viver também. Não existe nada, problema nenhum que seja grande demais para que o Senhor não possa fazer. Agora, não existe nada que é pequeno demais também para Ele não se importar. O Senhor se importa com aquilo que você não fala para ninguém, mas que te incomoda.
essa angústia que você está sentindo dentro do seu coração, que você não tem coragem de falar para as pessoas, o Senhor está vendo e Ele se incomoda com isso. E Ele está esperando você chamar para Ele mudar essa realidade da sua vida. Pastor, mas se Ele sabe, por que Ele não muda? E do Pai sabe daquilo que nós precisamos, amém? Agora, o chamar por Ele, o pedir por Ele, é uma forma, na verdade, de matar o nosso orgulho e de demonstrar a nossa dependência. Quando eu chamo, quando eu peço, eu estou dizendo assim: Senhor, eu não dou conta, eu não aguento mais, eu preciso do Senhor. É você parar de querer fazer as coisas do seu jeito e saber que o Pai sabe do que você precisa. É por isso que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas são essas: o que comer, o que beber e o que vestir, suas necessidades básicas, aquilo que você não tem dado conta, aquilo que você tem falhado, seja em que ordem for, o Senhor pode, com uma visão bem ajustada, ou seja, entendendo a vida da maneira de Deus, você pode ir muito mais longe do que você já foi. Querido, por que você não está desfrutando ainda de um 2023 melhor? Porque possivelmente, a sua visão está desajustada. Você precisa, se você não usa lentes de correção, se você não usa óculos, se você não tem usado até então, talvez seja o momento de você avaliar, talvez seja necessário você colocar um pouquinho. Você olhar e falar assim: meu Deus, eu podia estar enxergando melhor. Querido, Deus quer que você enxergue melhor, Ele está disponibilizando você uma nova visão nessa noite. Deus tem uma nova perspectiva para você enxergar a sua vida. Você começar a enxergar a sua vida não a partir das suas limitações, mas a partir do amor de Deus, a partir da graça de Deus. Porque quando nós nos posicionamos, alinhamos a nossa vida naquilo que Ele deseja, segundo o ponto de vista dEle, nós vamos muito além do que nós podemos ir, amém? E a última coisa que nós aprendemos com Ele: enxergar, perseverar, crer. O que mais? Confie. Mas não é um confie de qualquer jeito. Confie sem reservas. Confie sem reservas. Fala comigo: confie sem reservas. Fala com a pessoa que está do seu lado assim, fala assim: confie sem reservas. Quando do outro lado agora fala assim: confia sem reservas. O que é isso? Olha para mim. A gente, essa semana eu ouvi isso, nós somos, ou seja, uma das características do mineiro é ser desconfiado. E faz parte, sim, tem sentido. O mineiro é muito desconfiado. Mas olha, em linhas gerais, nós todos somos desconfiados. Principalmente quando aquilo está fora do nosso alcance. Quando aquilo não está na nossa mão. Agora, fala para mim, e quanto àquilo que é sobrenatural? Não está na sua mão mesmo? É o sobrenatural de Deus. Querido, você precisa confiar sem reservas. O Bartimeu mostra isso para nós como? No verso 50, quando Jesus chama ele, o texto diz para mim e para você o seguinte: Bartimeu jogou a sua capa para o lado. Querido, o que isso quer dizer aqui? Os mendigos, naqueles dias, as pessoas naqueles dias que estavam ali para, muitas das vezes deficientes, muitas das vezes coxos, mancos, cegos, e que viviam, na verdade, da oferta das pessoas, eles não tinham onde morar direito. E aí eles andavam com capas. E essas capas, na verdade, elas serviam para eles tanto para proteger do frio da noite, para ser o lugar onde eles iam se abrigar, como se era uma forma assim dele, uma provisão contínua dele. E aquilo, na verdade, possivelmente, aquela capa era a única coisa que Bartimeu possuía. E o texto está dizendo para nós que quando ele ouviu chamar Jesus, ele jogou aquilo para o lado.
Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Tem coisas na sua vida que você está se apoiando demais, que você está seguro demais, e que você não está percebendo que é isso que está travando o sobrenatural na sua vida. Porque você tem sempre um plano B. Você ora a Deus, mas se não der certo, você já sabe como que você vai fazer. Você entrega para Deus, você entrega a sua vida para Deus, mas você continua dando seus jeitinhos. Ou seja, você não entrega por completo, você entrega com reservas. Agora, o segredo de uma vida feliz e produtiva é permanecer ligado na fonte. É você, na verdade, entender o seguinte: desobstruir tudo que está entre você e o Senhor. Querido, a fonte da sua vida é o Senhor. Se não for o Senhor, querido, o que seria de nós? Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Tem muitas pessoas que estão apoiando no dinheiro que tem, na segurança econômica que tem, na posição social que tem. Querido, o Bartimeu não tinha nada disso. Ele só tinha uma capa. Ele só tinha uma capa. Mas quando ele ouviu Jesus, ele largou tudo. O outro encontro que Jesus teve, aqui próximo, na cidade de Jericó também, foi com um homem rico, que queria seguir Jesus. E o que ele fez? Vem e me segue, mas antes, dá tudo para os outros. Se desprende disso, vem e me segue. O outro que encontrou com ele foi o Zaqueu. E o Zaqueu, quando encontrou, Jesus não falou nada com ele. Mas ele virou e falou assim: eu abro mão da metade dos bens que eu tenho. Se eu prejudiquei alguém, eu quero pagar mais. Qual que é a palavra? Desprendimento. O seu desprendimento pode ser financeiro, social, pode ser da sua própria inteligência. Às vezes você se acha inteligente demais, capaz demais. Meu irmão, desce daí. Desce daí. Desce desse orgulho. Desce dessa posição. E assume, na verdade, a posição que o Senhor tem para você. Qual que é a posição? É de um filho amado, amém? Ele largou tudo. E a entrega, ela é um ato de fé. É entregar, na verdade, ou seja, jogar a capa. É abrir mão. É a atitude de abrir mão daquilo que te dá segurança. Para o novo de Deus chegar na sua vida, querido, você precisa entender que o velho tem que ir embora. Novo tempo, nova vida. Os velhos hábitos precisam ir para trás, deixar de fazer parte. Mas o tempo inteiro você está com eles lá escondido na gaveta, está escondido nos seus navegadores, seus hábitos errados, pecaminosos. Você está voltando às antigas práticas, quando você já estava para romper e viver uma vida plena. O que Deus está te chamando? Deus está te chamando a restaurar a sua vida, e essa restauração é hoje. É hoje. Jesus chamou ele e perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele falou assim: eu quero ver, eu quero enxergar. Querido, Deus quer que você comece a enxergar a sua vida de uma outra perspectiva. Jesus disse, verso 52, fica de pé no seu lugar. Para o novo chegar, o velho precisa ser concluído, finalizado. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o ano de 2024 vai ser muito melhor que 2023, amém? Mas se antes disso chegar, o presente tem que ser bem concluído. O final de 2023 vai ser poderoso na sua vida, amém? Você crê nisso? Jesus disse: vá, pois a sua fé te curou. No mesmo instante, o homem passou a ver. E porque esse homem passou a ver, a atitude dele é fantástica. Ele começou a seguir Jesus pelo caminho.
Sabe por que você não tem conseguido andar com Jesus direito? É porque a sua visão ainda está turva. A sua visão ainda não foi restaurada. Porque é impossível olhar para Jesus, perceber Jesus e não se apaixonar por esse amor. E não ser atraído por Ele. Querido, desafios para nós nessa noite, para nós nesse tempo, ainda este ano, ainda essa noite, a sua visão será restaurada. Sua visão será recuperada. Você vai começar a enxergar as coisas como você via lá atrás. Lá atrás você era um homem, uma mulher de fé. Hoje você só olha para os problemas. Hoje você se tornou um reclamão contumaz. Você reclama de tudo e de todos. Você não concorda com nada. E você não entende que isso está travando a sua vida. Que está afastando as pessoas de você. Que está impedindo você de viver a vida que Ele tem para você. Deus tem cura para você nessa noite. Esse é um tempo de céus abertos. Esse é um tempo de mudanças poderosas. Pastor, como que eu faço isso? Como que você faz? Primeiro, comece a enxergar além da sua visão natural. Persevere naquilo que você crê. Creia. Persevere diante da oposição e creia de fato. E confie sem reserva. Ah, pastor, eu não dou conta. O Senhor sabe que você não dá conta. É por isso que Ele enviou o Consolador. E o Espírito Santo, Ele está entre nós. E Ele está aí para te ajudar, para te capacitar. Pastor, o que eu tenho que fazer? Faz o que está ao seu alcance. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. É a oportunidade de você chamar o Espírito Santo para te ajudar a mudar essa vida, mudar esse roteiro, restaurar a sua visão. Você crê nisso? Fala comigo assim: Espírito Santo, usa esse momento para restaurar a minha visão, para fazer eu enxergar o que até agora eu não consegui ver. Em nome de Jesus.